O Congresso terá que correr contra o tempo para aprovar pautas consideradas prioritárias depois do Carnaval. A PEC da segurança, as Big Techs e o acordo Mercosul e União Europeia devem ganhar atenção nos próximos dias. O repórter Matheus Dias traz mais informações, está de volta aqui na programação da Jovem Pan. Os parlamentares terão muitas dificuldades, muitos debates em ano eleitoral, Matheus. Pois é, Tiago, em ano eleitoral, muitos debates que ficaram acabando do ano passado para esse ano vão ser retomados depois do Carnaval. Já no ano passado, muito debate, muitas discussões e, claro, muitas discordâncias dessas pautas que vão ser votadas apenas esse ano, no ano eleitoral. Pautas essas, a gente fala, assim como algumas que você citou, mas outras também, as oitivas de Daniel Vorcaro, algumas investigações ainda acerca do Banco Master, claro, também a CPI do crime organizado, a PEC da segurança, a PEC essa que é um projeto de lei ali que visa alterar a Constituição brasileira para ter um melhor combate no crime organizado, alterando normas, alterando termos, também ampliando ali as funções da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Tema esse que tem gerado muito debate desde o ano passado entre Congresso e Planalto, tanto que Lula aliou ali a aprovação da PEC da segurança à criação de um Ministério da Segurança. Outro tema também que vai ser retomado o debate, esse talvez um pouco mais à frente, talvez em maio, seja a votação do fim da escala 6x1, da jornada de trabalho 6x1, essa que tem gerado muito debate entre os parlamentares. Parte deles é a favor, justamente por defender que fadiga e produtividade não combinam. Funcionários que estão exaustos não produzem da mesma forma que produziriam, estando numa escala mais reduzida. E, por outro lado, outros parlamentares criticam essa proposta, dizendo que isso prejudicaria muito as pequenas e médias empresas que acabariam fechando, acabariam tendo que demitir funcionários e também contratando funcionários na informalidade por salários menores e no final quem pagaria o preço seria o consumidor final. Ambas as visões que ainda geram muita dualidade e que vão acontecer nesse debate em breve, mas claro, a regulamentação das Big Techs também vai entrar em pauta, tanto que Lula embarca amanhã em viagem para a Índia, depois para a Coreia do Sul e vai retomar esse debate também, vai falar sobre multilateralismo e também sobre a regulamentação das Big Techs, algo que vai entrar em debate também no Congresso e desagrada o presidente Donald Trump também. São muitas pautas em vigor ainda, muitas pautas a serem analisadas em um ano que, dependendo do posicionamento, pode influenciar bem nas eleições, né, Tiago? Sem dúvida. Matheus Dias, o Congresso Nacional, que teve um longo recesso e trabalhou menos de uma semana e voltou agora para curtir o Carnaval e na semana que vem ficamos nessa expectativa. Bom trabalho, Matheus, até daqui a pouquinho. Então são inúmeros os temas no Congresso Nacional a partir de agora e principalmente as pautas de segurança pública, a principal preocupação dos eleitores de acordo com as pesquisas. E aqui também estamos de volta para a nossa rede de rádios. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Estamos discutindo o desafio do Congresso Nacional a partir da semana que vem, com a aprovação de inúmeras matérias em discussão, como o PEC da segurança, tem o PL antifacção também, que já passou pela Câmara, foi para o Senado e voltou agora para a Câmara. Começo por você, Nelson Kobayashi, os desafios do Congresso Nacional e aquela velha história, sempre ano eleitoral, um ano mais difícil, muitos parlamentares estão também no debate eleitoral, deixando o cargo, tentando outros cargos. E de todas essas pautas que o Matheus traz aqui para a gente, o que você destacaria? Segurança pública, talvez? Sim, segurança pública, que no ano passado era o assunto de maior preocupação dos brasileiros e que foi superado. Agora o assunto de combate à corrupção superou o assunto de segurança pública, né? Por isso que há um grande interesse dos parlamentares de CPMI do INSS, agora caso do Banco Master, entre outros. Mas eu acredito que a segurança pública ainda tem a sua relevância, a sua importância, e isso certamente será um grande assunto. Não só a PEC da segurança, mas os projetos de lei de endurecimento de penas, a gente viu recentemente o PL antifacção, a CPI do crime organizado também vai ser palco de recortes para as redes sociais dos parlamentares em um ano que eles querem, claro, aparecer. É ano de eleição. Infelizmente, esse ano é um ano que dura só a metade, né, no parlamento. A outra metade é totalmente focada para campanhas eleitorais
porque eu acho muito difícil um parlamentar, um deputado, um senador, não seja candidato à reeleição, ou seja, candidato no seu estado ao governo, enfim, não tem ali alguma intenção eleitoral. Poucos são aqueles que, fim do mandato, pegam a mala e voltam para casa. Parece que o bichinho da política, quando pica, é vitalício. A pessoa quer ficar ali até a última gota, até a raspa do tacho. Então, eles certamente estão preocupados com a votação que acontecerá nesse ano, usando de verbas, claro, das emendas parlamentares, que tem o seu cronograma, segundo a lei foi aprovada do orçamento, e das pautas que são de interesse das pessoas: combate à corrupção e segurança pública. A PEC da segurança não emplacou como o governo gostaria, isso não colou como sendo algo positivo para o governo, por isso é que o governo tem como prioridade máxima, acima da PEC da segurança, o fim da escala 6x1. É importante deixar claro aqui, para colocar os pingos nos is, fazendo jus ao nosso programa. Não é PEC 6x1, é PEC 4x3. Esta é a ideia do governo. O texto enviado do governo quer que as pessoas trabalhem 4 dias e folguem 3. Para o governo, os trabalhadores devem folgar sexta, sábado e domingo, no mínimo, ou 3 dias por semana. Este é o texto da PEC. Isso tem sido falado muito pouco, viu? Mas é importante deixar claro, para você que tem seu comércio aí, sua mercearia, seu salão de beleza, o governo quer que os trabalhadores trabalhem apenas 4 dias por semana. É isso que está na PEC. Ô Dávila, você falou agora há pouco da segurança pública, né? E inúmeras vezes a gente já discutiu aqui na Jovem Pan que a segurança pública muitas vezes aqui no Brasil é dar murro em ponta de faca, né? E lembrando do ano passado, daquela mega operação no Rio de Janeiro, se falou que ia mudar muita coisa, mas não se mudou absolutamente nada. De que forma isso vai aparecer? Não só na eleição, o eleitor vai na urna e vai pensar em segurança pública, e o Congresso Nacional é uma vitrine de uma certa maneira, mas é saber se essas matérias em discussão vão dar algum tipo de resultado. É preciso, Tiago, fazer um elogio e depois uma crítica ao Congresso. Vamos primeiro ao elogio. O Congresso Nacional melhorou muito a PEC da segurança pública. O projeto enviado pelo governo era um desastre total. Ia piorar a situação da segurança pública, que já é um desastre no Brasil. O Congresso Nacional melhorou. A relatoria do deputado Mendonça Filho atendeu às expectativas da sociedade, porque ela eleva o custo do crime e reduz a impunidade a criminosos. É basicamente isso que está na PEC da segurança. Então, o Congresso aprimorou, melhorou muito o projeto, e hoje vai ter endurecimento de pena, vai ter, acabar com aquela de cumprimento só de 1/6 de pena, vai rever questões fundamentais que geram esse sentimento de impunidade na justiça penal. Então, eu entendo que melhorou muito e essa matéria está pronta para ser colocada em votação. Então, isso deve melhorar a qualidade, o arcabouço legal em torno do combate ao crime com endurecimento de penas. Então, isso me parece uma coisa positiva, melhorada pelo Congresso Nacional. A mesma coisa com o PL antifacção, mesmo melhorou, está endurecendo pena contra membros do crime organizado, e isso vai ao encontro do que a população espera. Agora, a crítica é justamente nesse projeto, bem lembrado por Coba, chamado de 6x1, quando é o 4x3. Isto é um projeto populista, demagógico, vai aumentar demais o custo para as empresas. O professor José Pastore, um dos maiores especialistas no assunto, fez um estudo que diz que pode aumentar até 22% o custo de contratação de pessoas formais. O que acontece quando você aumenta o custo do emprego formal? Aumenta a informalidade e, pior, empresas acabam demitindo trabalhadores porque não conseguem arcar com o pagamento da folha. Então, isso vai gerar desemprego, isso vai aumentar a informalidade, vai reduzir os empregos de qualidade formal. É um desastre. O segundo ponto, vai aumentar brutalmente o custo das folhas de pagamento dos estados e municípios.
Esta escala fará que prefeitos e governadores tenham que contratar mais funcionário público, aumentando já o custo exorbitante da folha, de benefícios e principalmente de aposentadoria. É um projeto que destrói financeiramente estados e municípios, vai destruir empregos formais, aumentar o custo da contratação de empregadores. Isto é um problema seríssimo num país que este ano deve crescer apenas 1,5%. Mas é aquela história, é projeto populista que pode dar voto porque as pessoas acham que a mentira que está nesse projeto, que é todo mundo vai continuar ganhando a mesma coisa e trabalhando menos, como se isso fosse uma verdade. Isto não é verdade. Mais uma vez, o populismo criando ilusão na cabeça dos trabalhadores e estimulando o Congresso Nacional a discutir, a colocar em votação um projeto que deve ser jogado na lata do lixo. E por último, se quiser mudar o regime de trabalho hoje, é possível. Nós aprovamos uma lei trabalhista, uma reforma trabalhista no governo Temer, que ali diz claramente que o negociado se sobrepõe ao legislado. Se o empregador e o empregado querem determinar qualquer regime de trabalho diferente do que está na CLT, é possível fazer de acordo com uma negociação. Isso já está na reforma trabalhista. Não é preciso. E a conexão do Dávila caiu, daqui a pouco a gente retoma, continua aqui com o Nelson Kobayashi. Kobayashi, sobre a escala 6x1, é claro que o Congresso Nacional é uma pauta popular, tem toda a discussão de que forma que isso vai impactar no mercado de trabalho, mas o Congresso Nacional não pode aproveitar esse momento por ser uma pauta popular e aprovar, e não necessariamente, mesmo com aprovação, isso tem algum impacto imediato, porque haveria um período de transição, não é? Até na semana passada a gente conversou com o deputado Reginaldo Lopes, né, que é o relator na Câmara, falando que teria uma transição, primeiro de 5 para 2, depois lá na frente pensar em uma outra mudança. Olha, Tiago, no meu ponto de vista, só a promessa já tem o seu efeito eleitoral. Só o fato do governo, do presidente da República, dos governistas falarem sobre isso, já tem o efeito de impactar a população, de iludir de alguma maneira, de persuadir, de virar voto. Era assim na campanha passada também, o presidente Lula falando da picanha, da cervejinha, isso já cria um mote, já cria um enredo, já cria ali um assunto, né? Já tem um argumento de campanha. Então, quando o presidente abraça a ideia da PEC, do fim da escala 6x1, no caso a escala 4x3, ele está falando para os trabalhadores, se eu ganhar, isso vai para frente. Ainda que isso não seja votado esse ano, ainda que não comece a surtir os seus efeitos, ou ainda que seja aprovado e entre em um regime de transição, ele já vai fazer campanha falando, eu que quis aprovar isso, eu sou a favor dos trabalhadores. Mas isso é muito, mas muito perigoso. Mais perigoso do que se imagina, por alguns motivos. Primeiro, os efeitos. Não sei exatamente os números, mas só tem 3 saídas para isso. O empregador, ou ele, se ele não der conta de arcar com essa nova escala de trabalho, ele vai demitir. E aí vai gerar desemprego. Ou, numa segunda alternativa, ele vai contratar na informalidade, o dia a mais, o 5º dia de trabalho, ou o 6º dia de trabalho na semana. Então, a gente vai ter uma diminuição de arrecadação com a informalidade e, claro, uma vulnerabilização do trabalhador, que naquele dia de informalidade não está amparado pelos seus direitos trabalhistas, previdenciários, enfim, a não ser que futuramente depois judicialize. E isso gera, claro, o problema dos impactos no judiciário. Ou terceira alternativa, ou ele demite, ou ele contrata a informalidade, ou terceira alternativa, ele repassa o custo disso no serviço ou no produto. E isso gera aumento de preço em tudo e, por consequência, inflação. Ou seja, não tem saída boa, não tem resultado útil, a não ser na esperança dos trabalhadores brasileiros que não estão totalmente apegados aos impactos econômicos disso. Isso pode ser muito ruim para a classe trabalhadora se gerar um grande índice de desemprego, por exemplo, ou se gerar um grande índice de informalidade,
ou se gerar um grande índice de inflação, porque a classe trabalhadora mais pobre é quem mais sofre em uma situação de inflação. Isso precisaria ser precedido de um grande estudo técnico, por economistas, por pessoas do setor produtivo, da indústria, do comércio, do agro, dos serviços, que pudessem dizer qual é o resultado. E aí, com transparência, clareza e amadurecimento da ideia, isso ser discutido e votado. Mas não assim, assodadamente, em ano eleitoral, para finalidades eleitorais. Isso é muito perigoso. E por que eu digo que é muito perigoso? Porque se isso for aprovado, tal como está sendo proposto, isso será emenda à Constituição. Isso entra no texto constitucional e entra como direito social dos trabalhadores. E o que isso significa? Que isso depois não poderá sair mais. Isso se torna cláusula pétrea. É um caminho só de ida, não tem volta. Então imagine se isso vai adiante, é aprovado só pensando no resultado das eleições e depois dá errado na economia. Não dá para voltar atrás mais, porque isso será cláusula pétrea e, portanto, não será passível de revogação ou de um passo atrás, de refazer o que deu errado. Isso é muito perigoso, Thiago. O Dávila voltou aqui com a gente falando ainda sobre essa discussão da escala 6x1, fim da escala, né? Você até dizia que tem o grande problema em relação ao setor produtivo. Daqui a pouco a gente traz uma informação sobre a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mas essa é aquela pauta que mesmo no ano eleitoral pode ser aprovada justamente pelos efeitos eleitorais, não é, Dávila? Exatamente. Mas, Tiago, o importante é olhar essas questões do ponto de vista técnico e não do ponto de vista populista. Em países onde houve redução da jornada, houve um ganho de produtividade. O Brasil tem uma das produtividades mais baixas hoje, inclusive entre os países emergentes. Então, você reduzir jornada de trabalho com baixa produtividade é criar um enorme problema para o setor produtivo e para os governos, como eu mencionei aqui, os governos municipais e estaduais, que vão ter que contratar mais gente, aumentar gasto com folha, aumentar gasto com benefício. É um absurdo isso. Isso não tem nenhuma racionalidade. Não há estudo claro que mostre o impacto disso. Eu vou dar um exemplo aqui. Os países da OCDE reduziram 55 horas anuais da jornada de trabalho durante 15 anos. Foi feito de maneira gradual conforme a produtividade crescia. Os Estados Unidos reduziram 11 horas trabalhadas anuais em mais 15 anos. Esta PEC do Brasil quer reduzir cerca de 421 horas numa canetada sem negociação. É de uma irresponsabilidade crassa. Nós não podemos, o Congresso Nacional não pode aprovar um ato populista que, como bem lembrou o Coba, tem enormes consequências para a economia brasileira, que já tem baixa produtividade, baixo crescimento e cria hoje talvez dos impostos e cargas e taxas mais caras do mundo para contratar formalmente trabalhadores. Ou seja, é uma demagogia que pode custar muito caro à nação brasileira e principalmente ao trabalhador, que vai pagar com mais desemprego e mais informalidade.